Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física 2. Lembrando que essas aulas são destinadas ao curso de Engenharia Civil e Engenharia Ambiental. E hoje vamos à parte 2 do curso de Hidrodinâmica, né? Da parte de Hidrodinâmica, né? No segundo vídeo. Como eu falei para vocês anteriormente, essa parte de hidrodinâmica são só noções básicas, né? E na videoaula anterior, pessoal, falamos da equação de Bernoulli, mostramos como que se chega na equação de Bernoulli, que é essa equação que vocês estão observando aqui. Ela se baseia no princípio da conservação de energia, né? Seria uma alusão só que no caso aqui seria densidade de energia no fluido ou energia mecânica aplicada a fluidos, dentro de um contexto onde você não tem viscosidade, né? A viscosidade do objeto ela não é levada em consideração, certo? Estamos falando de um fluido ideal também. E chegamos a essa relação que vocês estão observando aqui. Bem, vamos agora nessa aula hoje abordar casos particulares de aplicação ou de comportamentos da equação de Bernoulli. O primeiro caso é quando você tem tanto a altura onde você está observando a entrada e a saída do fluxo, né, do escoamento do líquido, do fluido. Esses níveis são iguais, né? No caso aí estamos falando de um tubo horizontal, né? Você tem um tubo horizontal onde a entrada, os níveis, né, em relação a determinada superfície, eles possuem o mesmo nível de altitude. Então você tem aqui um H1, um H2 que é a saída e um H1 que é a entrada, né? Aqui seria a entrada associada a uma área 1 e aqui seria uma saída, né? A área de saída associada com a 2. Você tem uma velocidade V2 saída e uma velocidade V1 na entrada. O fluido é o mesmo, né? Então a densidade não muda, não varia. É o mesmo fluido, ok? E aí você tem esses dois níveis de altitude igual. Então como é que fica o caso aqui da equação de Bernoulli, né? Como é que você chega a uma relação onde as alturas são iguais? Como é que eu faço para calcular, por exemplo, a velocidade em função da diferença de pressão? A ideia aqui é qual é o objetivo desse caso 1. Então, no caso aqui, você pode ter dois objetivos. O primeiro objetivo é estabelecer a velocidade V2, né? Em função da diferença de pressão, né? Em função de P2 ou P1 menos P2, né? Da diferença de posição entre a entrada e a saída. E da velocidade V1, né? O outro objetivo, vamos colocar com a outra cor, seria estabelecer o que? A mesma coisa, estabelecer a velocidade V2 em função da área também. De P1 menos P2 e da área e das áreas A1 e A2, certo? Vamos primeiramente fazer com esse aqui, ó. Essa diferença de pressão entre P1 e P2, certo? Nesse caso 1, então a gente já tem que a altura é igual a H1 é igual a H2. Então aqui, ó, tomando o caso, nesse caso, colocar assim que eu acho que é melhor. Vamos aqui colocar letras. Aqui é o caso I e aqui é o caso 2I.
subcasos na verdade. Para aí, temos. Aí a equação de Bernoulli assume a seguinte forma, né? Se eu tenho H1 igual a H2, e eu tenho o conhecimento da diferença de pressão entre a entrada e a saída, eu vou saber o que? Eu vou saber quem é a velocidade V1, né? E tendo conhecimento da velocidade V1, eu quero saber a velocidade V2 em função desses parâmetros aqui. Como é que eu faço agora? A primeira coisa que eu tenho que ver é olhar a equação, né? Então vamos escrever a equação. Temos que P2 temos que a pressão P2 mais 1 meio da densidade velocidade 2 ao quadrado, que é a saída, mais ρgh2 é igual a quem? A P1 mais 1 meio da densidade V1 ao quadrado mais ρgh1. Como H1 é igual a H2, aqui eu estou mostrando para vocês que H1 é igual a H2. Então essa quantidade aqui cancela com essa outra quantidade aqui. Existe um cancelamento. Por quê? Que na hora que eu passar o ρgh2 para o lado direito, como as alturas são iguais, a densidade não muda e a gravidade não muda, temos o que? Temos que essa diferença vai ser zero. Consequentemente, eu vou ter o que? P2 mais 1 meio da densidade do fluido, a velocidade no ponto de saída que eu quero saber, igual a P1 mais quem? A densidade do fluido, né, dividido por 2, que tem 1 meio ali, vezes a velocidade na entrada ao quadrado. Certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar V2. Então eu vou continuar tendo 1 meio da densidade V2 ao quadrado. Isso é igual a quem? É igual a 1 meio ρ velocidade V1 ao quadrado menos, aí eu vou ter quem? P2 mais P1. Vou fazer o contrário, né? Vou colocar assim. Vai ser mais P1 menos P2, certo? Que é o que eu quero saber. No caso aqui é a diferença dada em função da diferença de pressão. Então a velocidade ela vai ser expressa da seguinte forma: a velocidade no ponto 2 elevado ao quadrado é igual, esse fator meio vai cancelar aqui, quando eu passar o 2 multiplicando aqui em cima e depois o ρ dividindo vai cancelar, certo? Que aí vai ficar V1 ao quadrado mais quem? Aí eu vou ficar um fator 2 aqui em cima dividido pela densidade, né? Que multiplica a diferença de pressão, P1 menos P2. E aí a raiz quadrada disso. V1, perdão, aqui é V2. V2 é quem? É a raiz quadrada de V1 ao quadrado mais 2 divididos pela densidade, que multiplica a diferença de pressão P1 menos P2, certo? Então esse é o resultado da velocidade. Como eu calculo a velocidade em função da diferença de pressão. Certo? Esse é o resultado da velocidade de saída em função da velocidade de entrada e da diferença de pressão. Note que o seguinte, se a diferença de pressão for nula, eu tenho que a velocidade da saída é igual à velocidade da entrada. Certo? Mas isso a gente vai fazer essa análise depois, não agora. Certo? Só estou dando já, digamos assim, um breve spoiler aqui do que vocês estão observando. Ou do que vocês podem inferir. Certo?
Agora, né, existe, se eu quisesse saber a diferença de pressão, né, se fosse o contrário, vamos colocar aqui um I estrela aqui, ó. O que seria esse estrela? Seria o contrário. Eu quero saber a diferença. Eu tenho conhecimento, eu sei quem é. Eu sei que V1, eu sei V1 e sei V2, né? Eu tenho conhecimento. Conhece, né? Se conhece as velocidades, né? V2 e V1. Eu tenho conhecimento dessas velocidades. Se eu tenho conhecimento dessas velocidades, eu tenho como saber, certo? Como é que vai ser essa diferença de pressão? E aí a gente tem a expressão que a gente chegou foi essa aqui, né? Então eu posso escrever a seguinte coisa aqui, nessa relação aqui, ó, que eu estou marcando aqui em cima, ó. Eu posso escrever que a diferença de pressão P1 menos P2 é igual a quem? É 1 meio densidade, certo? Aí eu abro parênteses, aí você vai ter um V2 ao quadrado menos um V1 ao quadrado, certo? Aí vocês estão observando que agora eu estou reescrevendo agora a diferença de pressão entre a entrada e a saída. Se eu tenho conhecimento das velocidades V2 e V1, eu posso definir quem é essa diferença de pressão. Porque a densidade, é só saber qual é a densidade do fluido também. Aí aqui a gente tem duas possibilidades, né? A gente tem uma primeira possibilidade e a segunda possibilidade. A primeira possibilidade é o seguinte: se eu tenho V2 maior que V1, qual é a consequência disso? Isso implica o quê? Que P1 menos P2 é maior que zero. E, consequentemente, isso vai implicar o quê? Que a pressão P1 é maior que a pressão P2. Certo? Ou seja, a pressão na entrada é maior que a pressão na saída. Certo? E a segunda possibilidade é o contrário. Eu tenho uma velocidade V2 menor que a velocidade V1. Então eu vou ter que P1 menos P2 é menor que zero. E consequentemente eu vou ter o quê? Eu vou ter o quê? Que a pressão P1 é menor que a pressão P2, ou seja, a pressão P2 ela é maior que a pressão P1. Então observe o seguinte, esse resultado aqui, né, essa análise, ela gera uma consequência que mostra que isso vai contra a nossa intuição. A nossa intuição, ela diz o seguinte, a intuição física, né? Não é nem intuição física. O nosso senso comum, ele afirma o seguinte: puxa, a velocidade aumentou, então quer dizer que a pressão está altíssima, né? Não, é exatamente o contrário. Se a pressão aumenta, a velocidade diminui. E se a velocidade aumenta, quer dizer o quê? Que a pressão diminui. E se a pressão aumenta, quer dizer que a velocidade diminui. Certo? É o que está mostrando aqui, ó. No primeiro caso, eu tenho o quê? A velocidade na saída é maior que a velocidade na entrada. Então isso quer dizer que a pressão na saída é menor que a pressão na entrada. Quer dizer, existe uma relação inversa. E no resultado de baixo, que vocês estão observando aqui, ocorre o contrário, uma inversão disso. Então, se eu tenho um aumento da velocidade, eu tenho o quê? Uma redução na pressão. Então aqui vamos fazer nosso primeiro diagrama aqui bem simples. Ó. Se eu tenho uma velocidade, eu tenho a pressão. Se eu aumento a pressão, eu diminuo a velocidade. E se eu diminuir a velocidade, o que acontece com a pressão? Ela aumenta. Eu aumento a pressão.
Aqui era para ficar no outro canto, né? E se eu diminuir a velocidade, eu aumento a pressão, certo? Então existe essa relação. Isso aí, pessoal, infelizmente, como se diz, como eu falei anteriormente, vai contra a nossa intuição. Demora um tempo para poder assimilar, mas é isso. Se a pressão na saída diminui, quer dizer que a velocidade, que aconteceu o quê? Aumentou. Se a pressão aumenta na saída, quer dizer o quê? Que a velocidade diminuiu, certo? É sempre um em relação inversa ao outro, certo? Ok? Então fica aí esse registro dessa consequência da análise da equação de Bernoulli quando você quer saber a diferença de pressão. Como é que são as pressões de formas individuais, né? Tanto na saída quanto na entrada de um escoamento de um fluido ideal. Repare que aqui nesse caso aqui eu tenho conhecimento das velocidades V2 e V1, certo? Então fechamos essa parte aqui do caso aqui, subcaso, onde eu quero saber as velocidades em função da pressão. Agora vamos para o 2i, esse vermelho aqui. Se a gente voltar aqui para o caso lá da vazão, né? Agora vamos fazer o 2i. O 2i ele afirma o quê? Vou fazer em vermelho. Eu sei quem são as áreas, né? Eu sei quem são as áreas. Existe o conhecimento, vamos colocar assim. As áreas A1 e A2 são conhecidas, digamos assim. Como é que eu posso reescrever a expressão aqui de cima? Não precisa nem fazer novamente as equações. Por exemplo, eu quero calcular o V2. Eu tenho essa expressão aqui que está decifrada, né, do V2 é a raiz quadrada de V1 mais 2 dividido pela densidade P1 menos P2. Eu quero saber agora como que eu faço para escrever em função de quem? Das áreas. Não é difícil, pessoal, é simples. Certo? Simplesmente vou ter que usar o princípio da vazão, né? A vazão diz o quê? Que uma área A1 vezes V1 é igual a uma área A2 vezes V2, certo? Então eu posso dizer o seguinte, que o meu V1 é quem? É a área A2 divididos pela área A1 que multiplica o V2, certo? Aí a gente pega e substitui aqui nessa expressão anterior, nessa expressão aqui, ó. Estão observando essa expressão aqui? Vou até colocar em vermelho, ó. Vamos substituir aonde tem V1, a gente substitui nessa expressão aqui, não é nessa. Não é nessa aqui não. É nessa de vermelho que eu acabei de cifrar, não é a que está circulada com a tinta escura, é a vermelha, o destaque de vermelho, certo? Então onde tem V1 a gente substitui, certo? E aí vai ficar com o resultado, vai ficar assim, ó, V2 ao quadrado. Aí era para ter o V1, né? Só que aí o V1 é o quadrado disso aqui, então vai ficar A2 sobre A1 ao quadrado, que multiplica V2 ao quadrado, menos quem? Mais quem? Mais duas vezes 2 dividido pela densidade, que multiplica a expressão P1 menos P2, a diferença de pressão entre P1 menos P2. Vou passar o fator para o lado direito, né, que tem um V2 ao quadrado, vai ficar V2 ao quadrado que multiplica quem? Que multiplica 1 menos, aí vocês vão ter
A2 sobre A1, isso aqui elevado ao quadrado, certo? Igual a 2 sobre ρ P1 menos P2, certo? Aí eu quero saber quem é a velocidade V2. Aí a velocidade V2 vai ser quem? Vai ser a raiz quadrada, né? Vamos colocar em colchete. Aí teremos aqui esse fator 2 sobre ρ, que multiplica P1 menos P2, que multiplica quem? Esse termo todo aqui do colchete, 1 menos A2 sobre A1, isso aqui elevado ao quadrado, elevado a menos 1. Por quê? Porque eu passei dividindo, né? Então, para não ficar uma fração aqui embaixo, eu resolvi colocar dessa forma, menos 1, certo? Fecha as chaves e aí eleva ao quadrado, que tira a raiz quadrada, que é o fator 1 meio. Então, essa aqui seria a expressão da velocidade na saída. Só que agora, dependendo somente das áreas e da diferença de pressão. Eu não preciso ter o conhecimento da velocidade de entrada. Se eu souber quem é a área final e a área inicial, souber a diferença de pressão e a densidade do fluido, eu consigo achar a velocidade de saída. Agora não tenho mais aquela dependência da velocidade de entrada, certo? Eu não preciso ter esse conhecimento, porque aqui eu apliquei o princípio da vazão. Agora, se a gente fizer aquela mesma análise anterior, o nosso 2, nosso I estrela, né, digamos assim, o I estrela. O nosso I estrela vai ser agora saber a pressão, né? Eu quero saber agora a pressão. Eu sei quem são as velocidades V1, eu sei quem é as áreas, né? Só que agora não é mais a velocidade V1, é a área. Então, como é que vai ficar lá? Aqui a gente chegou ao resultado, ao mesmo resultado que a gente chegou aqui, ó. Esse resultado aqui, que vocês estão observando, que eu vou marcar aqui agora, e vamos agora substituir aqui, ó. Aonde tem V1, eu vou fazer o mesmo processo, vou colocar A2 sobre V2 ao quadrado. Ah, Francisco, e aí você vai substituir o V2? Não, não vou substituir o V2. Por que eu não posso substituir o V2? Porque aí vai ficar uma diferença e aí eu vou ter uma igualdade dos dois lados. Eu simplesmente vou colocar aqui, ó, V1, colocar tudo em função da velocidade inicial, certo? Ah, poderia fazer o contrário? Poderia, né? Então aqui eu vou colocar de forma mais explícita o seguinte, nesse caso aqui, ó, se sabe, né? Se sabe o valor de V1 e as áreas A1 e A2, ou seja, eu não preciso saber qual é a velocidade de saída, certo? Eu sei qual é a velocidade de entrada e as áreas A1 e A2. E aí como é que ficaria a expressão? Essa expressão que eu marquei aqui em vermelho aqui, eu vou ter P1 menos P2. P1 menos P2 vai ser quem? 1 meio. A densidade fica em evidência. Aí eu vou abrir isso aqui, ó, vai ficar V1 ao quadrado, V2 ao quadrado, menos V1 ao quadrado. Não é isso? É exatamente isso. Só que agora eu quero colocar em função da velocidade de entrada, certo? Porque aí eu não preciso saber qual é a velocidade de saída. Nesse caso aqui, a velocidade de saída vai ser quem? V2 A2 é igual a V1 A1. Isso aqui é o princípio da vazão. O V2 vai ser quem? A área A1 divididos pela área A2, que multiplica quem? Que multiplica a velocidade de entrada, que é o V1. Então eu vou pegar isso e vou substituir agora aqui na expressão. Aí eu vou ter que a pressão P1 menos a pressão P2 vai ser 1 meio da densidade do fluido. Abre o colchete, aí eu vou ter a diferença, né? Vou ter o quadrado disso aqui,
que aí vai ser A1 sobre A2, isso aqui elevado ao quadrado, vezes a velocidade V1 ao quadrado menos o V1 ao quadrado, certo? Eu fiz com essa cor escura para poder vocês saberem o que foi que eu fiz. Então simplesmente eu coloquei ali no V2, eu coloquei A1 sobre A2 V1, certo? E aí a diferença de pressão entre a entrada e a saída é 1/2 da densidade. Vou colocar o V1 em evidência, vai ficar V1 ao quadrado. Aí que multiplica quem? Novamente, abre o colchete. Aí eu vou ter a razão entre A1 sobre A2 elevado ao quadrado menos 1. Certo? Se eu multiplicar por menos 1 ali, ó, em vez de ter P1 menos P2, eu vou ter P2 menos P1. E aí vai inverter o sinal aqui também. Ah, Francisco, isso vai alterar na análise? Não, não vai. Certo? Vamos fazer a seguinte... Primeiramente, antes de fazer isso, vamos fazer a análise dessa razão aqui, ó. Novamente aqui, ó, em relação à diferença de pressão. Repare que agora eu não estou comparando as velocidades. Aqui no caso, quando a gente fez o I estrela, aqui em cima, eu estava relacionando a velocidade com pressão, certo? Ó, velocidade com pressão. Agora eu não vou fazer velocidade com pressão, porque vamos supor que eu não tenho como saber como é que é a velocidade no ponto 2. Eu não tenho conhecimento da velocidade da saída. Mas se eu sei quanto é que é a velocidade na entrada e a razão das áreas, certo? Tanto de saída da entrada em relação à saída, eu posso definir como é que vai ser a minha diferença de pressão. Então, novamente, a gente vai ter duas situações interessantes. Quando a área 2 for maior que a área 1, essa razão aqui que vocês estão observando, que está dentro do parênteses elevado ao quadrado, só a razão em si vai ser o que? Um número menor que 1, certo? Então, isso vai implicar o quê? Que a diferença de pressão vai ser o que? Menor que 0. Certo? Porque esse número aqui, elevado ao quadrado, é um número menor que 1. E aí eu tenho um menos 1 aqui, então vai ser um número negativo, certo? Então eu tenho que P1 menos P2 é um número negativo, menor que 0. Consequentemente, eu vou ter o que? Vou colocar aqui embaixo. Isso vai implicar o que? Que eu tenho uma pressão na entrada menor que a saída. Ou seja, a pressão na saída é o que? Maior em relação à pressão na entrada. Certo? Ok? Vocês entenderam? Eu vou repetir aqui. A área 2 ela é uma área maior que a área 1. Ou seja, a área da saída é maior que a área de entrada. Certo? Quando eu faço a razão de A1 com A2 e elevo ao quadrado, esse número vai ser um número menor que 1. Se é um número menor que 1, a diferença entre esse número com 1 vai dar 0. Vai dar negativo. Ou seja, isso quer dizer que P1 menos P2 é negativo. Logo, a pressão na saída tem que ser o quê? Maior que a pressão na entrada. Certo? Então você vai ter uma diferença de pressão. Então a pressão na saída vai ser maior em relação à pressão na entrada. Consequentemente, a gente já sabe como é que vai ser a velocidade, né? Vai ser a velocidade vai ser menor, porque se a pressão aumentou, a velocidade vai ter que diminuir. Mas aí depois a gente vai fazer essa relação tripla depois. Vamos ficar primeiro na relação entre a pressão com a área. O que acontece agora quando eu tenho o caso contrário? Se eu tenho a área de saída menor que a área de entrada, aí eu vou ter o que? Um P1 menos P2 maior que 0. Por quê? Porque esse número aqui vai ser um número maior que 1.
a razão A1 sobre A2 elevado ao quadrado vai ser um número maior que 1. E aí essa diferença vai ser positiva, certo? E consequentemente eu vou ter o que? Uma pressão P1 maior que a pressão P2, certo? Então, pelo resultado que a gente viu lá no I estrela, né, a gente já sabe que a velocidade vai aumentar na saída, certo? Então, essa análise aqui é muito importante, pessoal, porque vocês vão ter a noção de como é que a pressão varia em função da área. Qual é a facilidade? Assim, Francisco, eu não poderia ter feito da outra forma, só com a velocidade V2? Sim, mas aqui eu estou partindo do pressuposto que eu não sei a velocidade V2. Eu sei a velocidade V1, certo? E a razão entre as áreas. E aí eu consigo determinar a diferença de pressão com os dois, certo? E note que, da mesma forma como eu fiz a indagação aqui em cima, em que a diferença de pressão é maior que zero, certo? É igual, perdão, a diferença de pressão é igual. Repare que aqui, ó, nesse caso aqui, se a diferença de pressão for igual a zero, for nula, eu tenho que as velocidades são iguais, né? Eu preciso ter as velocidades iguais e vice-versa. Se as velocidades forem iguais, eu tenho o quê? Que a pressão vai ser, a diferença de pressão vai ser igual a zero, ou seja, P1 vai ser igual a P2. Então vamos abrir uma terceira possibilidade aqui agora, voltando aqui no I estrela, né? Uma terceira possibilidade aqui agora no I estrela. No I estrela, certo? No I estrela, certo? Aqui eu tenho o que? Se eu tenho um V2 igual a V1, isso vai ser quem? Isso vai ser igual a zero. Então eu tenho o que? Que P1 menos P2 é igual a zero e consequentemente eu tenho o que? Que a pressão P1 é igual à pressão P2, ou seja, não tem variação de pressão, certo? Não ocorre variação de pressão, então existe uma relação, digamos assim, direta. Para que haja variação de pressão, eu tenho que ter variação de velocidade. Para que haja variação de velocidade, eu tenho que ter variação de pressão. Então é uma relação, digamos assim, simbiótica, né? Digamos assim. E se a gente agora for ver do ponto de vista das áreas, o que acontece aqui, ó? Se eu for ver do ponto de vista das áreas, o que acontece quando a área 1 for igual à área 2? Né? Voltando aqui, ó, agora em relação às áreas, né? Se eu tenho a área 1 igual à área A2, isso implica o quê? Que as áreas são iguais, eu tenho que a diferença de pressão vai ser igual a zero também. P1 menos P2 é igual a zero e consequentemente eu vou ter o quê? Que P1 é igual a P2, certo? P1 é igual a P2, certo? Se P1 é igual a P2, novamente eu tenho o que? Diferenças de áreas. As áreas são iguais. E aí vamos agora fazer análise juntando área com velocidade e com a pressão. Como é que é a pressão? Agora vamos colocar aqui uma relação tripla, né? Agora, em vez de ser só velocidade e pressão, vamos colocar a área. Vamos colocar a área. Vamos colocar a velocidade. E vamos colocar a pressão. Certo? Repare o seguinte. Se a área aumenta, vou colocar o valor aqui em vermelho, né? A área aumentou.
a área de saída em relação à área de entrada. Ó, a área aumentou. Vamos olhar aqui nessa relação. Se a área aumentou, a pressão na saída vai diminuir, certo? Então a pressão na saída diminui. O que acontece com a velocidade? A velocidade, a área da saída, perdão, a área não diminui, a pressão diminui, a pressão aumenta. E o que acontece com a velocidade? A velocidade diminui. Então a velocidade vai diminuir. É lado direito. Aqui é o lado direito. A gente está fazendo o lado esquerdo. Então tem que ser do lado esquerdo. Então a velocidade diminui. Certo? Aí a velocidade diminui. Então, certo, aumentou-se a área, a pressão na saída aumentou e a velocidade diminuiu. Que é o que tem que acontecer. Agora eu vou diminuir a área. A área diminui. O que acontece com a pressão? A pressão diminui também. E aí o que acontece com a velocidade? A velocidade aumenta. Essa análise é sempre a área de saída em relação à área de entrada, certo? Se eu aumento a área de saída em relação à área de entrada, o que acontece com a velocidade? Ela diminui e aumenta a pressão. Se eu diminuo agora a área de saída em relação à entrada, o que eu faço? Eu aumento a velocidade e a pressão diminui, certo? Então essa relação aqui é importante. Ah, Francisco, isso só pode ser do ponto de vista da área de saída em relação à área de entrada? De uma forma mais rigorosa, assim, mais formal, sim, mas eu posso generalizar isso para qualquer área, entendeu? Claro que cada caso é um caso, mas de uma forma simples, eu posso dizer que se eu aumento a área, certo? Da qual que existe um fluxo, né? De um certo fluido. Então, se eu aumento a área, o que acontece com a pressão? A pressão vai aumentar também. Mas aí o que acontece com a velocidade? Ela diminui, certo? E se eu diminuo a área, o que acontece com a pressão? A pressão também diminui. O que acontece com a velocidade? Ela aumenta. Então a velocidade é o único parâmetro que não acompanha, digamos assim, a relação linear da relação entre área e pressão, certo? A velocidade ela é diferente. A área aumentou, pressão aumentou, velocidade diminuiu. A área diminuiu, pressão diminuiu, velocidade aumenta, certo? Então fica aí esse registro aqui, isso aqui é importante. Certo, pessoal? E aí a gente fecha o caso 1. Agora vamos para o caso 2. Então vamos aqui apagar. Então o caso 1 foi embora. Agora vamos para o caso 2. O caso 2, vamos apagar isso tudo. O caso 2. Opa. Deixa eu ter aqui. O caso 2, agora vamos fazer aqui. Antes vamos apagar isso tudo. Que agora é diferente.
Caso 2. Então, pessoal, o caso 2 agora é quando eu tenho as alturas H1 e H2 diferentes, né? Agora eu já não tenho mais aquele resultado que eu vou ter anteriormente. Vai mudar, o resultado vai ser diferente, né? Agora eu tenho que trabalhar, né, a equação de Bernoulli sem a tal do mesmo nível, né? Agora eu tenho que considerar que existe um desnível entre a área de captação, no caso seria a área de entrada, com a área de saída, certo? No ponto 2. Então agora eu não tenho mais um tubo, como se diz, horizontal. É algo que é desse jeito, né? Você tem um fluxo e ele pode fazer isso, né? Uma certa altura H1. Aqui eu teria uma superfície, né? E aqui eu tenho um H2. Novamente eu vou ter uma velocidade V2 associada à saída e uma velocidade V1 associada à entrada. E aqui eu tenho uma área A1 e uma área A2 associada tanto à entrada quanto à saída, certo? E nesse caso agora aqui, eu não posso dizer que então H1 é igual a H2. Então todos os termos presentes na equação de Bernoulli, eles vão estar, digamos assim, ativos, né? Vão estar presentes. E aí como é que a gente faz agora para determinar a diferença de pressão? Primeiramente a gente quer saber os seguintes cálculos, né? Primeiro, como estabelecer a velocidade V2, né? Em função dos parâmetros aqui que estão abordados, em função de P1 menos P2, vírgula, da diferença de pressão, das alturas H1, vírgula, não é nem da diferença de pressão, né? Aqui vai ser uma diferença de nível, né? Do desnível, H1 menos H2, ou H2 menos H1. Na verdade aqui vai ser H2 menos H1. Certo? Da densidade e da gravidade, né? Mas aí já são resultados que não é, como se diz, relevantes. Parâmetros que não são relevantes porque já são parâmetros que já estão imbuídos no contexto do sistema, né? São as condições do meio. A densidade é o ρ é a densidade que está associado com o fluido e g é a gravidade, que é um parâmetro que não varia. Né? Digamos assim, são constantes do problema, né? São as constantes do problema. Então aqui eu só vou apagar aqui uma coisa, que aqui não é vírgula. P1, P2 e da H1 e H2. E obviamente da velocidade V1, né? Então realmente precisa de uma vírgula agora. V1, certo? Então primeiro vamos responder essa pergunta aqui. Nesse caso aqui, como é que a gente consegue resolver esse problema? É usar a equação de Bernoulli, como vocês estão observando aqui em cima, né? Isolando o fator V2 ao quadrado, né? Então nesse caso, como é que vai ser? Vou colocar em vermelho. Eu vou ter 1 meio, densidade do P2 ao quadrado tem que ser igual a quem? Aí eu vou ter o P1 menos P2, vou ter 1 meio, né, da densidade V1 ao quadrado. Aí vamos lá, vai ficar ρ G que multiplica quem? É H2, perdão, H1 menos H2, que é o contrário. É H1 menos H2. Então aqui a gente apaga, que aqui eu coloquei errado. Aqui não é H2 menos H1. É H1 menos H2.
certo? Mas aí essa questão da diferença não importa, que depois é só multiplicar por -1 se for o caso, entendeu? Isso não é o problema. A questão é estabelecer de forma correta a velocidade, certo? Então, aqui você tem o que? A equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli é isso aqui, que está em vermelho aqui em cima, né? Dentro do retângulo vermelho. Eu quero determinar a velocidade V12 em função da diferença de pressão da entrada com a saída, que ou seja, P1 menos P2, e da velocidade V1 e da diferença de altura de entrada com a saída, que é H1 menos H2, certo? Então, como é que vai ficar agora o resultado? O resultado é isso. Vamos lá. Eu vou ficar com V2 ao quadrado. Vamos fazer devagar. Aí você vai ter essa diferença aqui. Vai ficar um fator 2 aqui em cima, né? Eu vou ter o fator 2 dividido pela densidade P1 menos P2, certo? Aí eu vou ter mais a velocidade V1 ao quadrado. E agora tem o fator da densidade, né? Fator aqui da gravidade. Que aí continua, agora vai ter um fator 2 aqui multiplicando, 2G. Só que aí a densidade vai dividir, né? Vai ficar dividido pela densidade e vai cancelar. Então vai ficar 2G que multiplica H1 menos H2. Certo? E aí, como é que vai ser o lance? Então o lance agora é o seguinte. Eu tenho que a velocidade no ponto 2 ao quadrado, tirando a raiz quadrada agora, né? Vamos usar aquele mesmo esquema, né? Vamos colocar um colchete. Vai ser, um colchete é o que? 2 divididos pela densidade, P1 menos P2, certo? Mais a velocidade de entrada ao quadrado, mais 2G H1 menos H2. Isso aqui é elevado a quem? A 1/2. Certo? Elevado a 1/2. Aí o que acontece? Chegou no resultado? Chegou. Esse é o resultado. Você vai ter a velocidade de saída em função da diferença de pressão, em função da velocidade de entrada e em função da diferença de alturas. Qual é o caso mais simples, né? Será que isso aqui está certo? Será que isso representa um resultado correto, coerente? Representa, né, pessoal? Por que representa? Vamos lá. O que acontece que é o caso horizontal? No caso horizontal, eu posso ter áreas diferentes e pressões diferentes. Mas se eu volto lá para o caso 1, né, que é o caso quando as alturas são iguais, eu vou ter H1 menos H2 igual a 0, certo? Então eu vou recuperar aquela expressão que eu tinha mostrado para vocês no caso 1, certo? E novamente, se as diferenças de pressão for igual a 0, isso quer dizer que a velocidade V2 é igual à velocidade V1. E aí a gente recupera toda aquela discussão, a gente volta para toda aquela discussão que a gente tinha feito no caso 1, certo? Então esse aqui é o resultado da velocidade para o caso onde eu tenho uma diferença de altura, certo? E aí agora vem uma outra pergunta. Será que agora eu posso fazer uma análise da diferença de pressão? Análise da diferença de pressão. P1 menos P2. Eu posso fazer aquela mesma análise? Poder até pode, pessoal. Só que agora vai ter um outro fator que vai complicador, digamos assim. Vai ter um fator extra que é a diferença de altura. Então já não é tão mais simples como antes, né? Então na equação de Bernoulli, vamos supor o seguinte. A gente tem isso aqui, ó. Supor não, né? Vamos reescrever a equação de Bernoulli.
novamente em vermelho. A gente tem isso aqui, P2 menos 1 meio, menos não, mais a densidade, velocidade V2 ao quadrado, mais densidade, gravidade, H2. Isso tem que ser igual a P1 mais 1 meio, densidade, V2, V1 ao quadrado, não é V2, é V1 ao quadrado, mais a densidade, gravidade, vezes H1, certo? Então, agora eu quero fazer P1 menos P2, né? Eu quero saber a diferença entre os dois. Então eu vou ter o que? P1 menos P2. P1 menos P2 vai ser quem? Vai ser 1 meio, certo? Repare que eu vou passar o P2 para o lado direito e tudo que está do lado direito vai para o lado esquerdo. Então vai ser 1 meio. Novamente, aí você vai ter V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado, mais ρgh, que multiplica quem? H2 menos H1. Repara que aqui ficou diferente. Ah, Francisco, aqui em cima ficou H1 menos H2 e aqui ficou H2 menos H1. Aqui agora eu não estou calculando a velocidade, eu estou calculando a diferença de pressão. Então prestem atenção na questão da... Tudo isso aqui, pessoal, é algebrismo. A física acaba depois que você escreve essa igualdade aqui da equação de Bernoulli. O resto tudo é matemática e algebrismo. Então agora você fica um pouquinho mais complicado de você saber como é que vai ficar a diferença de pressão. Por quê? Porque agora você vai ter, você pode até colocar em evidência a densidade. Então P1 menos P2 você pode colocar a densidade em evidência, que aí vai ficar ρ, a densidade, colchete, que multiplica 1 meio, velocidade V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado, mais a gravidade que multiplica H2 menos H1, certo? Essa aqui é a relação da diferença de pressão quando eu tenho alturas diferentes, certo? Muito bem. Isso quando eu sei quem é V1 e eu sei quando eu tenho as diferenças de altura, certo? Quando a diferença de altura for zero, eu vou recuperar aquela mesma discussão que a gente tinha feito no caso anterior, no caso 1. Certo? Mas agora você não tem uma diferença de altura igual a zero, então você precisa saber desse nível. Ok? Então aqui vai ter que utilizar, como se diz, o cálculo, né? Você vai ter que fazer o cálculo, porque não basta agora você analisar somente as diferenças de velocidade. Você tem que analisar também a diferença de altura. O desnível também influencia. Ok? Se o desnível for positivo, se o desnível for negativo, certo? Se H1 for maior que H2, então aí vai ser com base nas informações do problema. Ah, qual é a densidade, qual é a altura de saída, qual a altura de entrada, certo? Bem, isso é o caso em que eu tenho o conhecimento da velocidade V1 e V2. Se eu não souber quem é a velocidade V2, eu faço aquela mesma coisa aqui. Agora, se A1 e A2 são conhecidos, eu posso aplicar o princípio da vazão, né? E reescrever o V2 em função. Então isso implica que V2 vai ser quem? A1 sobre A2 que multiplica V1. Novamente eu não preciso ter a dependência da velocidade na saída, certo? Na velocidade da saída. Aí você vai ter quem? P1 menos P2 vai ser igual a densidade
que multiplica 1/2. Aí onde tem V2, você vai substituir agora pelo princípio da vazão. Isso aqui é obtido pelo princípio da vazão, da conservação da vazão. Aí você agora não... Acho que chave aqui não é mais... Colchete não é melhor. Vamos colocar chave, que aqui vai ficar um pouco maior. Vai ficar... Aí a gente coloca um parênteses na chave, na verdade. Colchete. A gente bota um colchete. Aí V2 ao quadrado vai ser quem? Vai ser A1 sobre A2 elevado ao quadrado. Aí você vai ter A1 sobre A2, isso aqui elevado ao quadrado, e multiplica V1 ao quadrado, certo? Menos V1 ao quadrado. Aí fecha o colchete, certo? Aí sim, aí repete o resto do resultado, mais a gravidade, e multiplica H2 menos H1. E aí fecha o colchete. Certo, pessoal? Eu posso colocar ainda o V1 em evidência, né? Então, colocando o V1 em evidência, como é que vai ficar a relação final? Então, eu vou ter que P1 menos P2 é igual a densidade. Novamente, abre o colchete. Aí eu já coloco o V1 do lado de fora, né? Vai ficar V1 ao quadrado divididos por 2, certo? Aí você coloca aqui o colchete. Aí você vai ter A1 sobre A2 ao quadrado menos 1. Fecha o colchete. Mais a gravidade que multiplica H2 menos H1. Certo, pessoal? Perfeito? Ok? Então é isso. Repare que aqui é o A2. Faltou o 2 aqui embaixo. Então, novamente, se a gente... Vamos supor que H2 é diferente de H1. Supor não, que é a condição 2, né? Nesse caso aqui, se as áreas forem iguais, é um caso particular disso aqui, né? Nesse resultado aqui que eu vou gravar agora, vou colocar em verde. Vamos analisar aqui essa expressão para um caso bem particular. Caso particular. Qual é o caso particular? O caso particular é quando eu tiver H2 diferente de H1, quer dizer, não é particular, é o caso 2. A particularidade encontra-se aqui, ó, quando a área A2 foi exatamente igual à área 1. Ou seja, eu tenho desnível, eu tenho uma diferença de altura entre a entrada e a saída, e vice-versa, mas as áreas são iguais. Repare, as áreas são iguais. Opa, tem que apagar isso aqui. Vamos apagar isso aqui, senão vai atrapalhar. Mas as áreas são iguais. Nesse caso aqui, como é que vai ficar a diferença de pressão? Eu vou ter P1 menos P2. Aí eu vou continuar tendo a densidade. Quando as áreas forem iguais, o que vai acontecer? A1 igual a A2. Essa razão vai ser 1. 1 ao quadrado é 1. 1 menos 1 é 0. E aí eu vou ter o quê? Que a diferença de pressão vai ser exatamente dado por quê? Vai ser exatamente dado simplesmente o que? Para densidade, gravidade e a diferença das alturas. Francisco, mas e a velocidade? Não importa. Se eu tenho áreas, aí que está. A consequência de eu ter áreas iguais, automaticamente ela vai impor o quê? Que as velocidades têm que ser iguais, certo? Só que como eu não estou no mesmo nível, existe uma diferença de altitude entre a entrada e a saída, aí eu vou saber que a pressão vai ser exatamente, a diferença de pressão vai ser exatamente o quê? A diferença de altura entre H2 e H1. E aí a gente pode fazer duas análises, né? Nesse caso particular específico,
Quando eu sei que as áreas de entrada e saída são iguais, eu posso fazer o seguinte: se H2 for maior que H1, o que vai acontecer com a diferença de pressão? Eu vou ter uma diferença de pressão positiva, ou seja, P1 menos P2 é maior que zero. E, consequentemente, eu vou ter o quê? Que a pressão no ponto 2 é maior que a pressão no ponto 1. Perdão, a pressão no ponto 1 é maior que a pressão no ponto 2. Corrigindo aqui, tá? E se eu tiver uma altura H2 menor que H1, o que acontece? P1 menos P2 é negativo. Então, consequentemente, eu vou ter o quê? Eu vou ter o quê? Que a pressão P1 ela é menor que a pressão P2, ou seja, a pressão P2 é maior. Qual é o significado físico de eu ter uma altura, essa diferença de altura H2 menos H1 é positiva? Quer dizer que eu tenho um tubo, a tubulação, ela é desse jeito, ó, ela sobe, certo? Eu tenho H, a entrada está aqui, ó, e a saída está aqui. Se ao contrário, se eu tenho H2 menos H1 negativo, ou seja, se H2 é menor que H1, isso quer dizer que eu tenho um desnível, certo? Em vez de ter uma elevação, eu tenho um desnível. Vou apagar isso aqui. Então eu tenho um desnível. Então eu vou ter isso aqui, ó. Em vez de subir, ele vai descer. Certo? Eu tenho um desnível. Então aqui seria H1 e aqui seria H2. Aqui eu tenho a superfície. E aqui seria o contrário. Aqui, opa, mais embaixo, né? Senão... Então aqui eu teria um H1 e aqui seria um H2. Repare que o subíndice 2 está sempre relacionado com o quê? Com a saída. E o índice H e o índice 1, o subíndice 1 está relacionado com a entrada, certo? Então nesse caso aqui eu teria H2 maior que H1 e aqui eu teria H1 menor que H2. Contrário, né, Francisco? Aqui seria H1 maior que H2. Certo? Então isso aqui também é importante. Quando eu tenho áreas iguais, eu posso dizer que a diferença de pressão vai ser unicamente dada por quê? Pela diferença de altura. Certo? Ok, pessoal? Então eu vou frisar isso aqui também, que isso aqui é importante. Certo? Bem, nossa aula ficou bem longa hoje. Eu vou fazer uma pausa aqui. A parte teórica fechou da equação de Bernoulli. Essa parte de hidrodinâmica, noções de hidrodinâmica, né, que foi fluxo, vazão e o princípio de Bernoulli. Na próxima videoaula eu vou fazer exemplos clássicos, né, do tubo de Pitot, né, se der tempo. Isso não não vou prometer, né? Vai ver como é que vai ficar o tempo. Tubo de Pitot e o fenômeno de Venturi. Alguns exemplos clássicos sobre isso, certo? E no próximo vídeo também, né, não sei se eu coloco no mesmo vídeo ou em vídeo posterior, eu vou colocar também a parte de alguns vídeos falando desses fenômenos lá do canal Física Universitário. Vai estar na descrição no link, tudo direito lá, tudo, como se diz, é bem fácil para vocês acessarem depois, ok? Então, pessoal, vamos terminar a nossa aula hoje aqui, né? Peço desculpas se a aula ficou um pouco extensa, mas era necessário fazer dessa forma agora. Então, um abraço a todos e até a próxima videoaula.